prazer enorme estar aqui. Eu tenho uma ligação muito grande com essa casa e agora com a presença de seu Lelé também com a minha infância. Cadê seu Lelé? Seu Lelé foi vizinho de minha avó Vivi, seu Juraci. E seu Mário fez parte também da minha adolescência, porque essa casa daqui acolheu a juventude, deu espaço à juventude que eu fazia parte. Conheci o Espiritismo através de uma pessoa maravilhosa que está aqui também, que é Agenor, seu Agenor. Foi quem me apresentou com o curso básico de Espiritismo. Então eu estou inteiramente leve, agradecida e em família. E o tema de hoje, Casa Espírita, Recanto de Luz e Amor. Olha que tema lindo! Casa Espírita, Recanto. O que é um recanto? Não veio para mim apenas um centro espírita. Não, o tema não é centro espírita, o tema é um recanto. E esse recanto, essa música estava tocando eu aqui, viajando nela, mergulhando nesse ambiente de luz, de paz, os ceareiros do bem. A visão que eu tenho dos ceareiros, de cada trabalhador, de cada participante, é justamente essa, de distribuir amor. E isso está na letra da música, assim, de forma brilhante. Parabéns ao compositor, parabéns aos irmãos desencarnados que permitiram essa intuição. E vamos começar, não é? Meu óculos. Começar nosso bate-papo. De início, o óculos é só para leitura, então eu vou precisar tirar e colocar, viu gente? Porque assim eu não enxergo, só enxergo para leitura. Eu trago para início, que eu não sou boba, o Evangelho e seu prefácio. E ele nos diz assim, eu vou pedir permissão também para eu ficar mais próxima também de vocês. Logo no seu prefácio ele diz assim, Espíritos do Senhor, que são virtudes do céu, se espalham sobre a terra, não é assim? Trazendo a verdade. E esse prefácio ele foi musicado de forma mediúnica também e de forma brilhante. E eu trago para a gente participar e se envolver um pouquinho nessa energia. Tem um som das músicas. Espíritos do Senhor, que são virtudes dos céus, se espalham sobre a terra, a iluminar os campos, trazendo a verdade, dando sentido à vida, vem dissipar as trevas, glorificando os justos, grandes vozes do céu ressoam como um coro e vem nos convidar ao hino do universo, irmãos a quem amamos, estamos juntos a vós, amai-vos uns aos outros, na vontade
de agora a gente começa o nosso bate-papo. Jesus, qual a relação que ele tem justamente com esse prefácio do Evangelho? O que é que essa cena com os primeiros cristãos, o que é que ele vem nos trazer em termos de recanto, em termos de acolhimento? Quem eram essas pessoas desbravadoras que vieram trazer a verdade, glorificando os justos, fazendo com que as grandes vozes dos céus se fizessem presente entre a gente? Analisem essa imagem, está meio turva, mas a mensagem é o Cristo evangelizando, é o Cristo falando aos nossos corações sempre. O chamado de amor e luz para o recanto de Jesus. Vocês conhecem essa passagem, não conhecem? Públio Lentulus. Na obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, há 2000 anos, onde o cenário é extremamente Roma, os mármores, as colunas dóricas e jônicas, tudo muito ouro, muito luxo, e de repente, em um momento, Públio Lentulus se encontra com Jesus. E eu trago essa imagem onde ele coloca a mão, ele estende a mão, é um momento, seria uma oportunidade, e ele aproveita essa oportunidade neste momento? Não, ele não aproveita. Mas a sua esposa, Lívia, ela já está toda envolvida no movimento do Evangelho. E é justamente pela dor de ver sua filha doentia, de ver sua filha necessitando desse auxílio e não tem mais para onde ir, que ela vai buscar esse recanto. Mas Viviane, o tema não é casa espírita, por que você está trazendo? Porque é a nossa base. A gente precisa interagir justamente com essa base do Evangelho. Com essa base que nos diz assim, o tempo todo, por mais problemas que estejamos passando, tem sempre a mão de Jesus dizendo, vem, o momento é esse. É o momento de renovação, é o momento dessa reforma íntima, é o momento da gente olhar para a gente, da nossa família e tentar pegar, segurar nessa mão de Jesus. E não fazer como Públio, deixar passar. Ainda sobre há 2000 anos, onde era diversão, os cristãos na arena sendo devorados por feras e risos, aplausos da plateia. Que plateia é essa? Será que isso ia ficar à toa? Nós, estudantes do Espiritismo, sabemos que nada é à toa nessa vida. Nada. Tudo que a gente passa hoje é consequência dos nossos atos passados. Então, para que a gente possa ter uma caminhada mais segura, mais firme, mais feliz, é necessário que a gente se avalie também, que a gente busque esse recanto em nós, porque o recanto, minha gente, não é só a parede física de um centro espírita. O recanto vai nosso emocional, nossa família em primeiro lugar. E quando a gente vem para esse cantinho aqui, esse cantinho de luz, esse cantinho de paz, que a música tão bem elaborada nos alegra, a gente precisa realmente refletir. Em que momento, será que a gente fez parte desse processo? Qual foi o nosso recanto nessa época? Ou será que estávamos na Índia, sabe? Não importa esse passado, o que importa é a nossa caminhada a partir de agora. Temos conhecimento? Temos. Então, o que é que precisamos fazer a partir de agora? De que forma eu preciso caminhar para que o meu recanto de luz seja realmente de luz e paz, não só para mim, mas para todos ao meu redor, não só na casa espírita, mas principalmente no nosso lar, no nosso trabalho. De que adianta eu estar aqui no centro espírita, Dilson, abraço, abraço,
e no primeiro momento, na primeira oportunidade do meu lar, eu pegar esse recanto e colocar todo pelo esgoto. Porque é uma palavra áspera, às vezes é com uma incompreensão, às vezes é com um não estou nem aí, ou a impaciência e intolerância. Isso tudo faz parte do nosso recanto. E eu não poderia deixar de trazer, porque é reflexão sim, o momento é esse. A gente não tem mais tempo a perder. Não tem porquê estarmos mais apenas colocando o Evangelho como se fosse aqui, ó, para essas quatro paredes. Vamos tentar pegar esse Evangelho e colocar na nossa vida prática, nas nossas ações, no nosso vocábulo com o outro. Eu passo aqui, oi, tudo bom? Eu quero saber se ele respondeu, se ele não respondeu. Oi, Lúcia, tudo bom? Como é que você está? E fui. Se Lúcia respondeu, se Lúcia não respondeu, eu não tive a paciência para escutar. Tem caridade mais bela do que você parar para escutar. O poder da escuta, ela é sublime. Mas quem é essa pessoa que está aqui, ó, de costa? É aquele que não aceitou a mão de Jesus no momento. E a esposa dele vai estar aí, né? Dando um salto nessa questão do recanto, do espiritismo, dessa vida espiritual em nós, eu trago Kardec. E em 1º de abril de 1858, que fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí ele traz o seguinte: o espiritismo deixou de ser curiosidade. Como nós sabemos, estudamos, toque, 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 as mesas falavam, né? As curiosidades, a frivolidade, e aí vem Kardec e organiza tudo isso. Dos mesas girantes para se tornar escola de almas. Essa frase, escola de almas, me chamou muito a atenção. Deixou de ser frivolidade e passou a dizer assim, ó, ei, estude o Livro dos Espíritos para se conhecer um pouquinho. Vem cá, eu vou deixar uma preciosidade para você na questão moral, que é o Evangelho. Vamos conhecer um pouquinho? Ah, eu acordo todos os dias, eu estou super atrasada, eu já levanto com pressa, corro para um lado, corro para o outro. Eu parei, eu agradeci a Deus pelo ar que eu respiro, pelo menos. Quantas pessoas estão entubadas? Quantas pessoas no período da pandemia, o que mais queria era esse ar para poder respirar? Então vamos, é um convite que eu faço. Acordou? Respire, agradeça por esse ar, agradeça pelo céu, agradeça pelo sol, pela chuva. Vamos interagir com o alto dessa maneira. Isso também é ser escola de almas. Não é só livro, não é só estudar. E aqui começa o recantozinho, né? De amor, de estudo sério. A Sociedade Parisiense, ela completa, ela cumpre sua missão. E lá atrás, ó, bem nubladinho, o mundo espiritual dizendo assim, ó, estou presente. Da mesma forma que o mundo espiritual está dizendo a cada um de nós, estou presente na sua vida. Você não está sozinho. Aqui ainda na organização e sempre em um comando de Jesus. Olha lá a imagem, lá no cantinho. Quando ele começa a organizar vários, isso só aconteceu em Kardec, com Kardec em Paris? Não, isso foi no mundo todo. No mundo inteiro. Os espíritos, né, que são... seguiram as ordens do céu e vieram com essa missão. E a gente pega agora o tema, recanto de luz e amor, desde sua origem, e assim deverá permanecer. É um recanto de luz e um recanto de amor, ceareiros do bem, desde sua origem, e assim deverá permanecer. Recanto. Acolhimento da alma.
É o lugar onde o coração encontra descanso, a dor é acolhida com amor, a mente se ilumina pelo conhecimento, o espírito se fortalece. Isso acontece aqui no Centro Espírita, Ceareiros do Bem. E como? Então, realmente é um recanto. Parabéns, Leninha, pela escolha do tema. Foi você, não foi? Do recanto? Indo para a interpretação mais profunda, recanto não é apenas o espaço físico. Ele também é um estado interior. É o momento em que a pessoa se sente em paz, amparada e conectada com o bem. E agora eu trago e eu vou descer para falar dessa historinha. Todo mundo conhece a lenda do peixinho vermelho? Quem conhece, levante a mão, por favor. Vou contar para vocês. Para a maioria. Era uma vez um lago. Esse lago tinha ladrilhos todo azulzinho. E aí viviam peixinhos. Só que a maioria desses peixinhos eram bem gordinhos, super gordinhos. Ficavam se alimentando de larvas. Larvas para lá, larvas para cá. E tinha um peixinho vermelho pequenininho. Esse peixinho tentava até se alimentar, coitado. Mas quando ele ia pegar a larva, viam aqueles peixes que já eram, bem imponentes naquele processo. Sai daqui, o que é que você está fazendo aqui? Sai, sai. E ele sempre humilhado, sempre colocado no escanteio. E cada vez mais os outros peixes engordando. Até que um dia, esse peixinho descobre uma fendazinha. E se espreme para lá, se espreme para cá e consegue atravessar esse lago. Quando ele chega, quando ele atravessa, ele, meu Deus, deslumbrado, um oceano com múltiplas, o que é isso? O céu tem outros tipos de peixe, tem comida, tem união, tem tudo, e mergulha, até que encontra uma baleia enorme e é devorado por essa baleia. Nesse momento ele faz uma oração bem forte e consegue ser expelido pela baleia. Só que aí, em conversa com outros peixes desse oceano, ele diz assim: está vindo aí uma seca, está vindo aí um tempo de sol bem forte, e os lagos, aquelas piscininhas vão secar rapidamente. Ele para, meu Deus, como assim? A família que eu deixei lá, naquele lago, todo ladrilhado, vai morrer todo mundo, eu tenho que voltar para avisar. E faz o percurso todo de volta. Se espreme para lá de novo, se espreme para cá, retorna. Sentiram minha falta? Ninguém sentiu falta do peixinho vermelho. E aí ele tenta avisar aos outros peixes gordinhos: olha, lá fora tem outro mundo, lá fora tem um oceano maravilhoso, lá fora tem outros peixes, a gente precisa sair daqui porque vai ter seca, isso aqui vai morrer todo mundo, vamos sair daqui. E é preciso fazer o quê para que a gente saia daqui? Emagrecer, parar de comer tanto, para poder passar na fendazinha. E foi riso geral, riso, só faziam rir do peixinho. Ele então decide seguir seu caminho. Quem traz essa história para a gente é André Luiz, através da psicografia de Chico, no livro Libertação, que eu convido a todo mundo a fazer essa leitura, porque é maravilhoso. É um ensinamento assim, muito bom. E o que é que isso tudo tem a ver com o nosso recanto? O que é que a lenda do peixinho vermelho tem a ver com o nosso recantozinho? Quantas vezes o mundo espiritual está tentando nos alertar para as situações, dizendo: olha, existe vida após, olha, as consequências de seus atos podem ir mais além, reveja suas atitudes, reveja suas ações, esse recanto seu precisa ser trabalhado. Acorda, vamos, siga. O que para os peixinhos era apenas fazer dieta, que dieta espiritual a gente precisa fazer para que a gente possa impulsionar a nossa vida, a nossa existência, a nossa reencarnação? Que dieta é essa? E aí eu deixo essa reflexão para cada um.
Até quando a minha boca precisa ser calada para fazer não dieta de alimento, mas dieta de palavras que eu posso ofender o outro e que eu deixo esse recanto do outro todo ofendido? Quantas vezes eu deixo de lado a quem quer me esclarecer, a quem quer ir mais fundo comigo na caminhada, a quem pega na minha mão e vai. E aí eu trago de novo a questão familiar. Nessa lenda do peixinho vermelho, onde é que está o meu familiar? Qual o papel que eu estou fazendo no meio desse lago, no meio do oceano? Vai ficar para a reflexão de cada um. Eu gostaria, nesse momento, segurando bem nossas atitudes no mundo na casa espírita, eu pedi a Dilson que convidasse os dirigentes da casa, se pudesse fazer essa dinâmica comigo. É possível? Jussara, Meninha, Lúcia, Cleide, Júlia, por favor, à frente. Botar só a diretoria, se botar só os coordenadores todos, mas botar só a NAPA. São 6. Chamei os 6? Está botando uma, né? 4, 5, está botando 3, são 6. Júlia está aí. 4, Lúcia, 5. Vamos lá? Quem é a diretoria? Tudo bom, meu amor? Dê a mão aqui, vocês duas. É a Lúcia. Beninha, passa aqui, Ju, para lá cá. Dê a mão aqui. São 6 aí, você. Dê a mão aqui, a Ju. Roberta. Ô, Roberta, passou a luz. Peraí, só faltou o Roberto ali para a diretoria também. São 6, eu estou doido. Analisem essa cena. Convido a todos vocês a observarem. Abra só aqui para eles verem as mãos como estão. E vem mais uma. Vem mais uma voluntária no serviço do bem. Dê a mão, meu amor, também. Eu vou ter só para a diretoria. Vamos lá? Mãos dadas. Feche. Aqui, se eu colocar, por exemplo, a Dilson sentado aqui, ele fica? Por quê? Porque ele é levinho? A união faz a força. Agora, se uma, vem cá, Júlia, por favor. Se uma sair e começa a enfraquecer, que nada, Roberta levantou aquela voz para mim, que nada falou de mau jeito, me olhou de outro jeito. Sai, Roberta, hoje eu não vou não, que nada pro serviço. Passa, vem a mãezinha pro lado de cá, junte aí. Enfraqueceu mais ainda o serviço? Enfraqueceu. Não estou com vontade hoje de ir no centro, não. Que nada, estou sem vontade nenhuma. Que... Vem a mãezinha, passe também. 3. A Dilson consegue ficar aqui sentadinho? Se elas fizerem muita força para segurar ainda essas mãos, será que ela consegue? Será que elas conseguem segurar a Dilson? Olhe as mãos delas, por favor. Analisem as mãos. Se segurarem bastante, consegue, Adilson, sentar aí na cadeira? Correndo risco. Correndo risco, mas consegue. Mas baseado em quê? Qual foi a palavra-chave aí? Para que ele venha e sente, fique firme aqui. A união, a força, não é? Os pensamentos. Nenhum centro espírita é formado apenas por matéria. Ele já foi planejado desde o mundo espiritual. Nenhum grupo está reunido à toa. Nenhum. Não se iludam, não. Isso aqui já teve sua programação toda bonitinha lá no mundo espiritual. E quando isso aqui começa a enfraquecer, quem deixou enfraquecer vai responder também por isso.
E cabe a cada um de nós, com vontade, sem vontade, com mochoxo, sem mochoxo, cansado ou não. Vem cá, Dilson, por favor. Você sabe? Não, você vai segurar com essa mão. Segura aí, por favor. Que essa equipe, vem cá, meninas, a de diretoria. Meu amigo. Represente, Dê um jeito de segurar a mão aí também. Que essa diretoria possa sempre entender a função e a força que cada um tem nesse momento. Vocês seguram com toda a responsabilidade uma casa de recanto espírita. São observados, são medidos, tanto pelo bem quanto pelos obsessores também. Os irmãozinhos que não querem o crescimento agem de múltiplas formas, principalmente nos familiares. Não vão para os familiares ou para outros, mas que vocês possam entender que esse momento aí, ó, apertem mais a mão de vocês, é de união, é de força, é de equilíbrio, e é isso que precisa na casa espírita, para ser recanto. Que Jesus abençoe sempre. Eu vou continuar a palestra e vocês sentam, sempre lembrando dessa força. Trago outro recanto aqui, que recanto maravilhoso. Esse Canva, nunca mais eu trabalho com esse Canva. Chico Xavier. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tá? Olha aqui. Chico Xavier e Emmanuel. Lembra de Publio Lentulus? Olha ele fazendo tanto bem. Quantas instruções nós temos hoje, quantas informações do mundo espiritual, as obras de André Luiz, toda através de Chico Xavier, Emmanuel com sua coleção, gente, cada coisa maravilhosa. É fantástico, Emmanuel é simplesmente, ele vai na ferida, ele vai lá fundo, onde a gente precisa. Ontem, Publio Lentulus, hoje, Emmanuel. E assim é a nossa vida, assim é esse recanto também. É ida e vinda, é ida e vinda. Só uma pausa. A gente tem se preparado para o momento do retorno? Mais ou menos. Se o meu retorno fosse hoje, para onde é que eu ia? Eu ia ficar como? Querendo ficar em casa? Tudo que a gente compra, tudo que a gente tem em casa, objetos, materiais, são impregnados da nossa energia. Tem espíritos lá do século XVI, do século II, que está preso até hoje. Estamos fazendo o exercício de desapego, estamos cuidando desse recantozinho nosso espiritual. Jesus, por tudo que a gente está passando no planeta Terra, é importante essa fala, nós não estamos à toa, por mais que pareça, está tudo bagunçado, parece que está bagunçado, parece que está à toa, não está. Nós somos regidos por um governador Jesus. Possamos fortalecer nossa fé com isso, ter fé sempre. E aí eu convido mais uma vez a oração diária. Olha o que esse Espírito fez. Emmanuel reencarna também com o Padre Manuel da Nóbrega e vem auxiliar a evangelização no Brasil. Não adianta tanto conhecimento, não adianta tantos livros, não adianta tanta leitura, se eu não tentar colocar porque não é fácil. Tentar colocar o Evangelho em minha vida. Não adianta nada. Todo conhecimento vai, por água abaixo. Vamos evangelizar nossas crianças. Eu tenho que abrir esse parêntese também. Parabéns a essa casa, essa Santa Casa Santa. No período da pandemia, acolheu crianças de tudo quanto foi recanto. Não foi, Leninha? Evangelização online. E
Criança de Muritiba, venha. Criança de Sapeaçu, venha. Tudo assistindo o Evangelinho online. E elas, a equipe toda, Roberta, Leninha, Cici, não me lembro se estava no online também. A equipe da evangelização desta casa foi assim uma sumidade. Foi maravilhosa. Parabéns, muitos parabéns. Tanto no plano espiritual quanto no físico. Olha ele aí mais uma vez. Que recanto que ele fez na vida de Chico. Chico, todo mundo sabe, todos os perrengues que passou. Lambendo ferida de priminho, porque a madrinha obsidiada, né, todos os castigos do mundo. E ele seguiu sempre na paciência, no amor, na dedicação, fazendo de sua vida um recanto realmente. Me dê esse óculos aí, pai, por favor. Dando um salto, vamos para a Casa de Ismael, que é a Federação Espírita Brasileira. É outro recanto também que nós temos. É um espaço dedicado a acolhimento e caridade, promovendo a união e assistência aos necessitados, seguindo os princípios do amor ao próximo e da espiritualidade. É onde acolheu Bezerra de Menezes, é onde acolhe tantos e tantos outros. Centro Espírita Luiz Gonzaga foi fundado por Chico Xavier em 1927. Depois foi o Comunhão Espírita Cristã, Grupo Espírita da Prece em Uberaba, tudo isso um recantozinho. E sempre espalhando a caridade e o amor. Mas você sabe realmente o que é uma casa espírita? É um lugar de acolhimento, é um espaço de aprendizado, é um refúgio de paz, um caminho de transformação espiritual. Uma casa com múltiplas funções. É um templo sagrado que merece e precisa ser respeitado. É um lar, é uma oficina, é um hospital, é uma escola. Se é um hospital, eu venho hoje e tomo passe, amanhã eu não venho, depois eu vou relaxando, não vou tomar meu passe. Como é que eu quero que esse hospital funcione em mim? É necessário levar o tratamento espiritual a sério. Escola, o estudo, tem uma biblioteca maravilhosa que Sandra sempre... Viviane, tal livro chegou, incentivando a leitura. O Evangelho que é colocado... Gente, que coisa linda! O Evangelho no lar desta casa, nessa Santa Casa Santa. É maravilhoso. Parabéns, Sandra, pelo trabalho. Como funciona a Casa Espírita? É o estudo da doutrina, que é feito, ministração de passes, assistência social, aqui ainda dá sopa? Terça-feira. Dia de terça. Divulgação da doutrina através das palestras doutrinárias. E aí eu trago Joana de Ângeles, que ela diz assim: o Centro Espírita é posto de socorro, mas também é laboratório de ideias e escola de virtudes. É hospital para as feridas da alma, que o mundo não consegue curar. Não podia deixar de trazer Meimei. A Casa Espírita é uma oficina onde o amor é material, o amor é material e o serviço é a ferramenta. Ninguém entra por acaso e ninguém sai sem uma semente de luz. Todo mundo que chegou aqui, você acha que os nossos protetores nos conduziram para cá? Claro que sim. Todo mundo sendo assistido espiritualmente. E esse espírito que eu tenho assim, grande admiração. Por quê? Olha as frases.
Eu ia contar um pouquinho da história dele, mas o tempo eu estou vendo que está um pouquinho corrido, eu vou suprimindo algumas coisas. Olha o que ele escutou. Vê se cada um de nós, se a gente escutasse essa frase que eu vou colocar aqui, como é que a gente ia reagir? Meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Só nisso aí você ia continuar na doutrina espírita ou ia fugir? Os amigos, não para por aí não, os amigos afastar-se-ão. A própria família revoltar-se-á, mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir dessa hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente. Era o espírito protetor Vicente de Paulo, que já entrava em comunicação com ele. E essa? Você atravessará a rua da amargura, com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não poderão compreender. Quantas vezes somos justamente ridicularizados por essas atitudes que outros não conseguem compreender dentro do movimento espírita? Ele desistiu? Não. Ele saiu correndo e foi embora? Não. Olha para aqui o que traz. Jamais, ele aí traz para a gente como consolo. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Invisibilidade não significa ausência. Quando você pensar, ai, estou sozinho aqui, tá difícil, tá pesado, o ombro tá... Lembre dessa frase. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Invisibilidade, você não enxergar o espírito que está ali te auxiliando, não significa que eles não estejam ali. Não significa ausência. Quem traz essa frase para a gente é Eurípides Bassanufo. Ele faz um trabalho maravilhoso de resgate nos umbrais mais pesados das trevas no mundo espiritual. Quando ele chega, os irmãos paralisam só com a energia dele. Então é ele que vem reafirmar isso, e eu espero que sirva de consolo para esses momentos que a gente se sinta sozinhos. O primeiro centro espírita do Brasil e da Bahia foi aonde o Grupo Familiar do Espiritismo foi fundado em Salvador, em 17 de setembro de 1865. E foi conduzido pelo jornalista e educador Luiz Olímpio Teles de Menezes. E aí eu chego aqui. Que lugar é esse aqui? Me diga aí. Centro Espírita Ceareiros do Bem. 56 anos de luz e amor. Está onde? Santo Amaro. Olha o prédio. E olhe quem está conduzindo. Nunca esqueçam disso. Ceareiros do Bem. Início foi uma casa alugada, com cerca apenas de 18 participantes. O que é que tinha no Centro Espírita Ceareiros do Bem no início? Estudos doutrinários, reuniões mediúnicas e passe. Após 20 anos de aluguel, é que conseguiram sua sede própria no centro da cidade. A organização oficial foi em 1970 e foi eleito José Moreira de Azevedo como o primeiro presidente desta casa. E aí passou a ter toda a documentação e foi vinculado à FEEB, que é a Federação Espírita do Estado da Bahia. Eu quero, mais uma vez, homenagear esse trabalho brilhante, a evangelização que foi implementada em abril, aniversário da evangelização, em 1981, pelo fundador, Deus abençoe, Senhor Sandoval Almeida, pois são 45 anos de existência. Olha essa imagem, eu convido todos a analisar.
É Jesus, é o centro, é o prédio aqui emanando luz. A inclusão sendo colocada com cadeirantes, com autistas, e Jesus sempre conduzindo esse caminho dessa Santa Casa Santa. Quais as atividades que os Ceareiros do Bem desenvolvem? Dia de segunda-feira, às 16 horas, tem a doutrinária. 20 horas tem o estudo do livro dos médiuns. Dia de terça-feira, às 15 horas, tem a distribuição de sopa, que é o ápice. 19h20 tem um reequilíbrio energético. 21 horas, evangelho virtual nos lares. Na quarta-feira, às 16 horas, tem atendimento fraterno. 17h30, reunião de vibração e passe. É serviço a semana inteira. Quinta-feira, 20 horas, é o estudo mediúnico. Sexta-feira, 19, tem a doutrinária. Todos convidados, sempre às sextas-feiras, 19, para quem quiser participar. E sábado, quinzenalmente, 15h30 às 17 horas, tem a evangelização infantil. E agora está sendo implementada a juvenil também. E agora eu vou fazer essa homenagem com essa música a essa Santa Casa Santa. Alguma coisa. Mas não tem problema não. Por aqui o slide termina. Mas eu quero prestar minha homenagem aqui, onde eu fui acolhida desde minha juventude, como eu coloquei. Seu Mário, eu recebo todo o meu carinho, eu tenho imensa admiração pelo senhor. Imensa e profunda. Quero parabenizar a todos, encarnados e desencarnados, a todos que se dedicam, a todos que fazem esse recanto realmente ser um recanto de amor, de paz, de carinho. Quero dedicar toda essa energia de amor também a cada participante aqui presente. Muito obrigada pela escuta e seu serviço, Adilson, que eu tenho muito que agradecer. Serviço a gente, muito obrigado. Os débitos do passado nos chama para isso, serviço, né? Então, muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade. Que Jesus continue abençoando, protegendo e iluminando a cada um de vocês, encarnados e desencarnados. Querido e amado Mestre Jesus, e mais um dia, Senhor, a palavra de ordem é gratidão. Gratidão por mais uma oportunidade de serviço, gratidão por todas as energias emanadas, e venho rogar também, rogar saúde, paz, equilíbrio para todos os trabalhadores deste recanto de luz, encarnados e desencarnados. Que cada participante que veio escutar um pouquinho do seu Evangelho possa sair com um pouquinho mais de conforto no seu coração. Entender que somos espíritos, que estamos aqui com uma missão, que é nos evangelizar. Que Jesus, que nossa Mãe Maior, nos envolva em vibrações de muito amor, de muita paz. E que possamos levar essa energia a todos do nosso lar,
abraçando, compreendendo e fazendo do nosso lar também um recanto de amor. Que Jesus nos abençoe. É semente no coração, que a fé seja nosso norte.